Posso confessar, senhora presidenta, senhores, senhoras aqui presentes, que quando assumi, em 1º de janeiro de 2011, a minha função ministerial, eu sabia que nós teríamos dias difíceis pela frente. Por quê? Porque havia muitos interesses em que nós não continuássemos os avanços que marcaram o governo do presidente Lula. Havia muitos interesses que nós não continuássemos com o Bolsa Família, que muitos chamavam de Bolsa Esmola. Havia muitos que não queriam que nós continuássemos com a nossa política de distribuição de renda e de afirmação da cidadania. Havia muitos que eu sabia não gostariam que nós dessemos continuidade à estruturação do Estado brasileiro para o combate à corrupção. Assim foi feito durante o governo do presidente Lula. Assim foi feito durante o nosso governo. Há pouco, várias iniciativas foram lembradas. E eu não precisaria repisá-las. Mas quero acrescentar que ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para a nomeação para a Procuradoria-Geral da República, para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que em todo momento a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. Eu sabia que isso não seria fácil, mas jamais, senhora presidenta, imaginaria que nós teríamos que lutar muito para evitar retrocessos. Pensava que nós teríamos dificuldade para garantir avanços, mas lutar contra retrocessos? Retrocessos em relação àquilo que o povo brasileiro conquistou. Retrocessos em relação aos quais... direitos aos quais muitos lutaram, perderam a vida e foram torturados para que fossem consagrados na Constituição de 1988. Eu não imaginava que teria a tarefa de lutar contra esses retrocessos como ministro de Estado da Justiça e agora como advogado-geral da União. E por que falo em retrocessos? Porque, em primeiro lugar, o processo de impeachment que se move contra a senhora Presidente da República é clamorosamente ofensivo à Constituição. Em primeiro lugar, porque todos sabem, viram, presenciaram, é fato público e notório, que este processo de impeachment, ele nasce vinculado a um pecado original, a um desejo de vingança, a um desvio de poder. E é curioso que num processo de impeachment, onde se escancara o desvio de poder, há magistrados que não o reconheçam, para depois reconhecê-lo, quando se faz uma nomeação de uma pessoa que tinha total e tem total condições de ajudar o país e o governo. É a mesma figura jurídica, que ora se reconhece, ora não se reconhece. 2 pesos e 2 medidas, a contrariar o símbolo da justiça, que tem 2 balanças, ou que tem uma balança com 2 pratos que devem ser equilibrados. Nesse processo de impeachment, não há fato que possa desencadeá-lo. Nós não vivemos no parlamentarismo. Nós vivemos no presidencialismo. E processos de impeachment no presidencialismo não passam apenas por uma avaliação política, passam pela configuração jurídica de um pressuposto, que é a ocorrência de um crime de responsabilidade. E qual é o crime de responsabilidade que imputam a senhora presidenta? Corrupção? Não. Malversação de dinheiro público? Não. Improbidade? Não. Pedaladas fiscais durante o ano de 2015, cujas contas sequer ainda foram apresentadas. Pedaladas fiscais que sequer foram apreciadas pelo Congresso Nacional, órgão que pode aprovar ou rejeitar contas. Pedaladas fiscais que não configuram crime de responsabilidade e que, portanto, jamais poderiam ser invocadas para impeachment. E por que fazem isso?
Porque desde o dia seguinte da eleição se pretende questionar a democracia brasileira que consagrou o atual presidente da República. Desde o dia seguinte da eleição tentam dizer que a eleição foi fraudada, que as máquinas não funcionavam e tentam encontrar um pretexto para o impeachment. E pretexto para o impeachment tem nome, se me permitem a tecnia, é golpe. Pretexto para impeachment é golpe. E mais me espanta ainda, quando nos dias atuais, no processo em curso, querem buscar fundamentação para um processo já desencadeado e querem juntar ao processo de impeachment uma delação premiada, feita por um delator preso por possível delito, conhecido de toda a coletividade, que para alguns órgãos de imprensa antes lhe tinha retirado toda a credibilidade possível no que afirmasse, mas que subitamente transformou-se numa pessoa que tem que ter credibilidade. E o que é mais curioso é que nessa delação premiada que querem juntar num processo de impeachment onde não tem cabimento a sua apreciação, delação premiada que tem que ser investigada, mas não foi, se faz um corte. Os cientistas diriam que é um corte epistemológico. Eu diria que é um corte político. Pega-se uma delação, corta-se alguns dos fatos e se pede impeachment. Mas em relação a outras denúncias feitas, inclusive em relação ao presidente do partido da oposição, ninguém pede nada. Ninguém pede cassação de mandato, só da presidente da República. Uma leitura filtrada, uma leitura política, que não pode permitir qualquer base de sustentação para um processo de impeachment. Não quero que meus adversários que foram acusados nessa delação sejam cassados sem investigação, como acho repugnante que se pretenda utilizar uma coisa desse tipo para engrossar um processo de impeachment contra o atual presidente da República. É lamentável que se faça isso. Mas eu iria ainda mais além. Nesse momento turbulento em que nós vivemos, além de se tentar um golpe através de um simulacro de processo de impeachment, e é engraçado, as pessoas dizem, não, impeachment não é golpe porque está na Constituição. Já cansei de ouvir isso. Impeachment não é golpe porque não está na Constituição. Ora, a figura jurídica lá está. Mas se ela não corresponde à realidade, isso não é impeachment, é golpe. Tenta-se engrossar esse processo com algumas violações de direitos básicos. Não é possível, num Estado democrático de direito, que nós tenhamos o sigilo tratado desta forma. Não é possível que conversas telefônicas que poderiam envolver eventuais e hipotéticas situações a serem investigadas não sejam remetidas ao Supremo Tribunal Federal e sejam anexadas em um inquérito que tramita pela primeira instância, e não só isso, divulgada pelas redes de televisão, inclusive diante de conversas que não têm nada a ver com delitos apurados. Imagine cada cidadão brasileiro, suas conversas diárias ao telefone sendo colocadas em horário nobre da televisão. Que impacto isso traria na sua família? Que impacto traria na sua vizinhança? É correto? Não existe na Constituição algo que se chama direito à privacidade? Que só tem que ser, obviamente, levantado diante de fatos onde se vai investigar delitos? Conversas privadas que nada têm a ver com delitos são privadas e não podem ser tratadas publicamente. E o que mais se agrava é que em nenhum país do mundo conversas telefônicas, comunicações da presidência da República podem ser expostas desta maneira. Desconheço na história do Estado moderno situação semelhante. E não me venham com comparações que nos Estados Unidos da América tenha acontecido algo semelhante. Basta conhecer a história para saber que não foi igual. É outra coisa. Lá nenhum juiz de primeira instância autorizou a divulgação de grampos telefônicos de quem quer que seja. Portanto, não se venham com pretextos históricos para, retoricamente, se conseguir um pretenso impeachment, que é golpe. Além disso, é necessário que nós venhamos a reagir democraticamente, pacificamente,
E, na medida em que a advocacia pública é uma advocacia de Estado, a Advocacia Geral da União entrou e entrará com algumas ações. Entramos ontem com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo claramente que houve uma usurpação de competência da nossa Corte Suprema no que diz respeito a esse episódio dos grampos e sua divulgação. Que se restabeleça o Estado de Direito, que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel e que exerça a sua competência. É o que nós estamos pedindo aos senhores magistrados da nossa Suprema Corte. Em segundo lugar, estaremos dando entrada agora numa ação de controle de constitucionalidade concentrada, que buscará fixar aquilo que nós, do direito, chamamos de interpretações conformes a dispositivos legais que estão colocados, que define o Supremo Tribunal Federal os limites para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para os magistrados, em relação às prerrogativas da Presidência da República, em relação ao sigilo telefônico, em relação às situações que estão na lei, mas que precisam ser interpretadas induvidosamente, para que ninguém volte a repetir o que fez. E por isso, eu concluo. Nós temos uma bandeira. Nós, Eugênio, no Ministério da Justiça, nós vamos buscar atuar pelo direito para defender o direito. Mas a sociedade toda, que lutou pela democracia, que lutou pelo Estado de Direito, que quer que o Brasil continue tendo Estado de Direito hoje, amanhã e sempre, estará conosco nessa jornada. E qual a nossa bandeira? A bandeira é a defesa do nosso texto constitucional. E o que está dito nesta bandeira? Em todos os dispositivos que asseguram direitos e garantias individuais, que são cláusula pétrea nessa Constituição. Eu posso resumir o que está dito na nossa Constituição, em todos esses dispositivos, em duas palavras históricas: não passarão. Esse é o resultado da leitura da nossa Constituição e dos direitos que são cláusulas pétreas. Não passarão. Não passarão. E viva o Estado democrático de direito no Brasil!